Marcenaria planejada e barata não é possível. Será mesmo que não é? Olá, eu sou a Carol, arquiteta do Estúdio Arc 56 e meu objetivo é te ajudar a ter uma casa mais confortável, funcional e com a sua personalidade. E hoje a gente vai falar sobre marcenaria planejada e marcenaria planejada barata. Será que é possível? Será que você consegue planejar uma marcenaria e fazer ela de uma forma mais econômica? A marcenaria sempre foi um item caro. Então, você fazer a reforma completa de um apartamento e colocar a marcenaria em todos os espaços tende a encarecer, sim, a sua reforma. Mas e se eu te contar que tem um jeito de você planejar a marcenaria de toda a sua casa e pagar um valor bem mais baixo? O que você acharia disso? Então, vem conferir esse vídeo que eu vou te contar algumas dicas de como ter uma marcenaria planejada, feita especialmente para você, com um valor muito menor. E para ter essa marcenaria planejada e mais barata, você precisa tomar conhecimento de algumas coisas que talvez você ainda não conheça. A primeira delas é o plano de corte. Esse plano de corte vai nortear algumas empresas como a Léo Madeiras ou a Corte Cloud para que essas peças sejam cortadas dos tamanhos que você precisa. Para fazer esse plano de corte, você tem algumas alternativas. No caso da Léo Madeiras, eu sei que eles montam esse plano de corte para você, então você tem a opção de fazer esse plano de corte junto com a empresa. Você mesmo pode planejar esse plano de corte. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é esse plano de corte. Ou então você pode contratar um profissional para fazer esse plano de corte para você. Hoje em dia existem alguns escritórios de arquitetura, alguns profissionais que fazem esse serviço. Inclusive aqui no nosso escritório a gente faz. Então se você tiver interesse, depois que você assistir esse vídeo e entender um pouco melhor do que eu estou falando, você pode entrar em contato com a gente para maiores informações. O plano de corte nada mais é do que você pegar todas aquelas peças que foram planejadas, seja você mesmo que definiu ali, fez um desenho de um móvel, ou se você contratou um profissional, um designer de interiores, um arquiteto para fazer esse projeto de marcenaria. É pegar todas as peças que constituem um móvel e criar um plano de corte para as chapas. Hoje em dia, quando você fala de MDF, você fala de um tamanho de chapa. O marceneiro, quando ele vai lá comprar, ele não compra essas peças já cortadas. Ele compra uma chapa que costuma ter de 1,80 por 2,75 e ele faz os cortes necessários. Ele monta esse plano de corte, corta e aí ele faz toda a parte de produção e instalação no seu espaço. Agora, se você quiser pular um pouco essas etapas e pegar você mesmo essas peças, fazer esse plano de corte ou contratar um profissional ou fazer com a própria empresa, você pode. Vai te dar mais trabalho? Vai, mas você vai ter aí uma grande economia. Porque como funciona? Você vai pegar então uma peça, vou dar um exemplo dessa daqui que eu já fiz um plano de corte para ela. Você tá vendo que cada parte dela tem uma cor diferente? É porque cada parte dessas é uma dimensão diferente. Então, essa daqui tem tanto por tanto, essa outra é um pouquinho menor. Então, eu sempre dou uma cor para cada peça para que eu consiga identificar melhor quais são os tamanhos e quais são as quantidades de cada tamanho que eu preciso organizar ali na minha chapa. E aqui precisa de uma atenção muito importante. Quando a gente está falando em uma chapa de MDF, que é uma cor lisa, aí tudo bem, você pode organizar essas peças da forma que for otimizar melhor essa chapa, que caibam mais peças para a montagem do seu móvel. Agora, se for um MDF amadeirado, presta muita atenção que ele tem veios, então você precisa seguir esse veio. Você não pode, essa daqui eu vou cortar na horizontal, essa aqui na vertical. Quando você vai montar, um veio tá para cima, outro tá para baixo, outro tá de outro jeito, vai ficar uma peça super esquisita. Então você tem que pensar nesses veios para a direção que você quer. Normalmente a gente deixa esses veios na vertical, então as suas peças elas vão ter que ser posicionadas ali na vertical. Mas quando você for fazer uma peça ali na horizontal, você também tem que pensar como esse veio vai estar. E aí fica muito mais legal se esse veio estiver nesse sentido maior da peça. Então, para a parte de MDF amadeirado, você precisa pensar 2 vezes mais nesse plano de corte, porque você precisa pensar bem como esses veios vão estar organizados na sua peça. Por isso é tão importante você criar alguma coisa nesse estilo, não precisa ser num programa como eu fiz, pode ser à mão mesmo, você desenha, vê o tamanho das peças que você pensou, então a lateral tem que ter tanto, onde vai ser o encaixe, vai ser por cima, vai ser pela lateral, tudo isso vai interferir nas dimensões, porque você também precisa descontar a espessura da madeira,
Então, qual a espessura dessa chapa que você vai usar? É uma de 15 milímetros, 18 milímetros? Ah, eu vou fazer o fundo mais fino em 6 milímetros. Então, você precisa levar em consideração todos esses detalhes para poder criar esse seu plano de corte de uma forma eficiente, que depois, quando essas peças chegarem, você consiga montar a peça e que tudo encaixe, não fique faltando um pedaço, não fique um buraco ali de um lado ou do outro. Até hoje, eu fiz todos os meus planos de corte com a Léo Madeiras. Eles ajudam sim nesse processo. Você até consegue enviar o seu desenho para eles, eles criam um plano de corte para você. Só que eles não levam muito em consideração essa questão dos veios da madeira e alguns outros detalhes que é muito importante você ficar atento. Então, se você definir que ou você vai fazer por você mesmo ou você vai mandar para a empresa, no caso aí da Léo Madeiras, você precisa entender que você vai ter que ter uma atenção e ficar conferindo peça por peça se tá tudo certo, se tá no veio certo, se tá no sentido certo, né, do veio. Tudo isso você vai precisar redobrar ali a atenção, conferir mais de uma vez, para que quando essas peças cheguem não tenha nenhum erro, tá? Eu nunca trabalhei com essa outra empresa que eu comentei. Não sei se já comentei, mas acho que sim, que é a Corte Cloud. Ela também faz esse serviço dos cortes e ela já traz todas as peças etiquetadas. A Léo Madeiras também faz isso, tá? Eles entregam já todas essas peças com uma etiqueta do tamanho, tudo certinho para facilitar ali na hora da montagem. Eu nunca trabalhei com essa Corte Cloud, mas pelo que eu sei, você consegue meio que montar o seu móvel ali no site e ele já gera esses planos de corte. Então, talvez seja um pouco mais simples do que na Léo Madeiras, que é um processo ali um pouco mais manual, é um pouco, você precisa falar com o vendedor, ou você até pode fazer no site, mas aí o site ele não leva em consideração os veios da madeira. Então, talvez, se você quiser uma coisa assim, eu vou fazer por mim mesma, uma coisa mais ali online, talvez o Corte Cloud vai fazer mais sentido aí para você. Mas então tá, você fez o plano de corte, organizou todas as peças e agora? Vai chegar um monte de peça aqui, como que eu vou montar isso, Carol? Não faço ideia, não sei, nunca trabalhei com marcenaria, não sei como eu vou fazer isso. E respira fundo, muita calma, que aqui também você tem 2 caminhos a seguir. O primeiro deles é você mesmo montar a peça. Então você vê como que você vai fazer esses encaixes, e aí isso é legal de você definir antes de você fazer os cortes, para você já saber como uma peça vai encaixar na outra, que foi aquilo que eu comentei. Vai encaixar por cima, por baixo? Por exemplo, se a gente pegar um rack e você fizer esse encaixe por cima do tampo superior, toda a parte de parafuso, por mais que você coloque depois um tapa-furo, vai ficar em cima. Talvez fique mais legal se você fizer no outro encaixe, só que aí vai ficar uma fita de borda ali. Então você precisa ir levando em consideração o que você quer, qual a sua intenção com a peça, o como que ela vai ser fixada. Tudo isso é muito importante na hora de pensar nessa peça como um todo antes de fazer esse plano de corte, beleza? E aí agora para a montagem, então você tem 2 caminhos. O primeiro é você mesmo montar, então você define, vê como que vai ser, aí você vai colocar parafuso, vai colocar algum conector em L. Vou deixar aqui algumas referências de alguns móveis que eu já fiz também usando plano de corte, para vocês verem como que fica. Então você vai usar algumas cantoneiras, então você vai definir tudo isso para daí você montar. Então você vai fazer o plano de corte e vai montar também essas peças e instalar ali na sua parede. Ou então, a segunda alternativa que você tem é contratar um profissional para fazer isso. Existem vários marceneiros hoje que eles trabalham mais com instalação no local, então eles são montadores. Então você contrata um montador, ele vai pegar todas essas peças e ele vai fazer as conexões. Só que aí é importante você ter definido bem como vão ser as conexões dessas peças para você passar isso para eles e eles poderem montar esses móveis. Você deve estar pensando, mas Carol do céu, eu vou ter muito trabalho, eu vou ter que pensar no corte, eu vou ter que montar um negócio, eu vou ter que encaixar, fazer tal coisa. Sim, você vai ter muito trabalho. É claro, como eu comentei, você pode contratar uma empresa para fazer esse plano de corte, para essa empresa falar direto com o montador, e aí assim você não ter esse trabalho. A empresa faz isso por você, e é claro, você vai ter esse valor aí de investimento da empresa, mas você não precisa se preocupar. Agora, se você for fazer todas as etapas, você vai ter que se preocupar e vai ter que tomar muito cuidado e vai ter que ter muita atenção para seguir esse passo a passo direitinho. Mas isso vai te trazer uma economia muito grande, porque você vai acabar pagando apenas pelo material e pela diária ali do montador quando ele for montar esses móveis. Ou se você mesmo decidir arriscar, nem essa diária ali do montador você vai pagar. Então você vai ter móveis muito mais econômicos, mas é claro que isso vai te gerar
muito mais trabalho. Então você vai precisar colocar na balança. Vale a pena eu fazer tudo isso para conseguir economizar um bom dinheiro ali na marcenaria total? Ou, não, eu não tenho tempo, não vou conseguir montar essas peças, vou contratar alguém para fazer todo esse processo? Ou, não, vou fechar direto com uma marcenaria, só mando os desenhos e aí eles se viram para fazer? Tudo isso são escolhas. Então você vai precisar definir, vai precisar colocar na balança suas prioridades e, é claro, também o valor que você tem de investimento. Porque fazendo dessa forma dá trabalho, dá muito trabalho, mas você barateia e muito a sua marcenaria. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando tudo que eu fiz na minha casa usando esse plano de corte, usando essa organização, qual foi o custo de tudo isso e o quanto que ficaria se eu fizesse isso com uma marcenaria planejada. Assim vocês conseguem ter um comparativo de valores e aí vocês conseguem comparar em porcentagem o quanto mais econômico fica. Mas eu garanto para vocês que fica muito mais econômico. Então, se vocês quiserem esse conteúdo, comenta aqui embaixo que eu preparo para vocês. E eu vou separar isso em 2 vídeos, se vocês quiserem que eu traga nessa questão dos valores, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, tá? Mas agora vamos voltar então para a parte de plano de corte, que tem mais alguns detalhes que eu quero passar para vocês que é muito importante, são muito importantes. Um deles é, você comprou ali o plano de corte, fez todos os cortes da peça e a sua peça chega e ela não tem fita de borda. E aí você vai ter que colar essa fita de borda. Ainda bem, assim, sou muito grata que essas empresas pensaram nisso e elas trouxeram um serviço adicional, que é a colagem dessas fitas de borda. E olha, se você não tem experiência e você for montar o seu móvel, contrata, porque vale muito a pena, tá? A primeira vez que eu fiz esse plano de corte com o Léo Madeiras, eu falei, contratar fita de borda? Até parece, eu mesma vou comprar com essa fita, passo a cola, colo, vai ficar lindo. Gente, foi o pior, assim, acho que foi o maior erro que eu tive, porque foi uma economia, mas no final as peças, a parte de acabamento não ficou tão legal, porque as fitas de borda descolavam, eu tive que filetar cada uma delas, e aí não ficou muito legal. Então, não foi uma experiência bacana. No final, as minhas peças ficaram bonitas, mas o acabamento fino não ficou tão bacana por conta que eu pedi tudo sem fita de borda. E aí eu aprendi com esse erro, e essa vez que eu fiz alguns móveis aqui para o meu apartamento, eu já encomendei essas peças, esses cortes, com as fitas de borda. Eu não sei muito bem como funciona na Corte Cloud, mas eu sei que tem também essa opção lá, então eu super indico que vocês investiguem e usem essa opção, se lá for a opção mais barata, mais econômica ou mais fácil para vocês, mas na Léo Madeiras tem. E aí quando você monta o plano de corte, você define também quais são as laterais que vão à fita de borda. Por isso é tão importante ter o planejamento de cada peça. Porque quando você faz o planejamento, nesse estilinho que eu fiz, você sabe quais são as laterais que você vai precisar colocar a fita de borda. Você sabe aonde são os encontros. Então, se você tem um encontro aqui, você não precisa colocar a fita de borda aqui, você pode colocar só aqui. E por que eu falo isso? Cada trecho que você coloca essa fita de borda tem um custo. Então, quanto menos fita de borda você precisar colocar, melhor. Então, você precisa saber isso antes de mandar ali para a confecção o seu plano de corte. E junto com essa parte da fita de borda, lembra também de comprar os acabamentos tapa-furo, que você pode colocar em algum furo que estiver feito errado, ou até mesmo na parte onde você vai colocar os parafusos. Então já compra tudo na mesma leva, para você ter, quando você finalizar, você fazer a colagem ali desses tapa-furos e deixar esse acabamento mais bonito, mais refinado. E por fim, eu vou falar um pouquinho de valores com vocês, não tão específico para peças, porque aí vai variar muito de peça para peça, por isso que eu comentei, se vocês quiserem um vídeo aqui do meu AP, eu consigo fazer, porque a gente tem um comparativo um pouco maior de quanto ficaria esse valor esses móveis, né, em uma marcenaria, ou utilizando essa metodologia de plano de corte. Mas o que a gente vai falar de valores aqui? Quando você faz um plano de corte, você não paga só o valor da chapa, você paga o valor da chapa e também o valor dos cortes. Por isso que eu falo que a parte do planejamento para fazer esse serviço é o mais importante, porque você também fica melhor, né, para você, mais econômico, mais barato, se você pensar esses cortes de uma forma que você economize, em cortes mesmo. Então, por exemplo, a gente tem essas duas peças grandes. Você não vai colocar uma peça aqui e outra aqui. Se elas têm a mesma altura, coloca uma do lado da outra, porque ao invés de 2 cortes, você vai ter um corte aqui só no meio. E aí você vai pagar só por esse corte central. Então, é legal você ir alinhando todas as suas peças, todas que forem possíveis,
para você ter o menor número de cortes possíveis. No caso da Léo Madeiras, eles também têm uma largura mínima, que se eu não me engano é 7 centímetros. Então você não pode cortar nada menor que 7 centímetros, eles não fazem. Então, vou fazer um ripado na minha casa. Tem que ser no mínimo 7 centímetros, porque eles não cortam menos que isso por conta do maquinário mesmo que eles têm. Outro detalhe, fita de borda também tem um custo, por isso você precisa pensar bem nos pontos onde precisa mesmo receber fita de borda para não acabar colando fita de borda aonde não precisa. Eles vendem a fita de borda por metro e aí esse metro já é considerado aplicado. Então, não necessariamente é por peça. Você fez uma ali de 50 centímetros, outra de 50 centímetros. Eles vão cobrar 1 metro de fita aplicado. Eles colam já no maquinário, então fica perfeito. Não tem problema dessa fita soltar com o tempo. Fica realmente muito bom. Gente, super indico de verdade. Se você não tiver experiência aí nenhuma com marcenaria ou se tiver pouca experiência, contratem o serviço para suas peças já virem com a fita de borda colada. E é claro, também tem um prazo para que essas peças sejam entregues. Então se atenta também a isso, a quanto tempo vai demorar para essas peças chegarem, para você conseguir combinar ali com o montador ou você planejar a sua agenda para conseguir fazer a montagem desses mobiliários. E depois não, quando você estiver planejando, também pensa como você vai fixar isso. Se não é um móvel que vai no chão, então como você vai fixar esse móvel na parede? Já pensa tudo isso antes, que vai te ajudar muito. Então a resposta é sim, você consegue ter uma marcenaria planejada mais barata. É só você colocar agora na balança o que vai compensar para você. Compensa para você economizar um bom dinheiro, mas dedicar muito mais tempo para fazer tudo isso? Ou, não, prefiro já contratar uma marcenaria. Ou até mesmo contratar uma empresa que vá fazer esse plano de corte e vá também colocar em execução ali junto com o montador. Aí fica a sua escolha. Se ficou alguma dúvida sobre como funciona o plano de corte, tanto da Léo Madeiras quanto da Corte Cloud, pode me mandar aqui nos comentários ou me mandar lá no Instagram, @estudioarc56, que eu vou responder todo mundo com o maior carinho. Mas eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link dos 2 sites para vocês clicarem e irem conferir e conhecer um pouquinho mais sobre esses serviços. Eles também têm alguns canais de atendimento, então vocês também podem entrar em contato para tirar essas dúvidas. E se você quer sim ter uma marcenaria bem maravilhosa, mas não tem necessidade dela ser uma marcenaria planejada, feita especialmente para você, eu tenho um vídeo super legal sobre cozinhas moduladas, em que eu deixo o nome delas na descrição para você conseguir clicar, conferir e comprar. Então, vai lá, clica nesse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima, também na descrição, para você conferir essas opções. De repente, você não quer fazer do zero, para você pode ser algumas peças moduladas, você tem essa flexibilidade e vai facilitar muito, porque essas peças você não precisa pensar em nada como cortar elas já vêm cortadas e a sua montagem vem com todos os furos, vem um manual, é super fácil de montar essas peças. Então eu vou deixar aqui na descrição e aqui em cima já clica e vai conferir, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a ter uma marcenaria linda e bem mais econômica. E eu te encontro no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!